O público-alvo serão médicos que trabalham em hospitais e postos de saúde públicos e necessitam do computador conectado a um servidor para que assim possam fazer prontuários eletrônicos. Possuindo isso em vista, o computador será um computador pessoal conectado a um servidor. Sendo assim, os únicos softwares que poderão ser executados da máquina serão o prontuário eletrônico, o Google e os aplicativos do pacote Office. Para a placa-mãe, a gente escolheu a placa TGT A88, DDR3, socket FM2+, chipset AMD A88, TGT A8801. De maneira geral, a placa-mãe é a parte do computador onde todos os componentes se conectam. Ela também se conecta às outras placas, como a placa de som e a placa de vídeo. Encontramos essa mesma placa-mãe nos sites da Pichau por R$ 359,90 e no Mercado Livre por R$ 324,81. As informações técnicas da placa-mãe são a marca TGT, modelo TGT A8801, CPU Socket 904-906, suporte FM2 e FM2+, chipset A88, memória 2 DIMM, 2 DDR3 de 2 canais, 1066 MHz, 1333 MHz e 1600 MHz. A memória máxima suportada é de 16 GB. Os slots de expansão é um PCI Express 161 e PCI. O armazenamento, 4 portas SATA 2.0 de 3 GB. A placa LAN é RTL 8103E10 e 100 MB por segundo. Painel traseiro 1, VGA 1, PS 21, HDMI 1, porta LAN RJ454, USB 2.03 e entrada de áudio, fonte de alimentação 4 pin ATX 12 volts e 24 pin ATX Power, dimensões 17 por 22 centímetros. O processador escolhido foi o processador AMD A6 7480 com 2 cores e 2 threads, com 3.8 GHz e um cachê de 1 MB, certo? E para que serve uma CPU ou o processador? A unidade central de processamento, ou CPU, também conhecido como processador, é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica, a entrada e saída de dados, certo? Então, o processador ele é uma espécie de um microchip especializado, certo? Onde a função dele é acelerar, endereçar, resolver ou reparar dados, etc., certo? E para isso, ele precisa de um socket. O socket escolhido foi o socket FM2+, que é um socket que suporta o processador escolhido. Onde os preços são: na Kabum você encontra por R$ 254,18 e na Pichau já é possível encontrar por R$ 238,51. As informações técnicas do processador a marca é AMD, o modelo é AD7480 AC123AB OEM. O seu socket é FM2+, com 2 núcleos, 2 threads, com um clock de 3.8 GHz, um cachê de 1 MB e uma TDP de 65 watts. Para a memória principal, a gente escolheu a memória TGT Galadius 200, de 8 GB, 1 por 8 GB, DDR3, 1600 MHz, C11, TGT GLD 200, 8 GB. A memória principal, ela também é conhecida como memória central. É uma memória de rápido acesso que armazena os dados e as informações de programas, objetos, dados de entrada e saída e dados de sistema operacional. Em resumo, a memória cachê é uma parte do processador de computadores e dispositivos móveis, e ele atua como uma memória temporária para que o chipset recupere rapidamente os dados sem a necessidade de uma busca direta na memória principal ou memória RAM. Encontramos a memória principal nos sites Magazine Luiza por R$ 294,18 e na Pichau por R$ 238,51. As informações técnicas da memória principal é a marca TGT, o modelo TGT GLD 200 de 8 GB, a capacidade 8 GB, o tipo de memória DDR3, a frequência de 1600 MHz, a largura de banda PC3 12800, a latência 11, quantidade de pinos 240, formato NON-ECC DIMM sem buffer, tensão de 1,5 volts e as dimensões são de 133 por 31 milímetros. A memória secundária escolhida foi uma memória secundária SSD WD Green,
certo? Ela possui uma capacidade de 480 GB, certo? Essa memória secundária, para que serve uma memória secundária? É na memória secundária que ficarão os dados permanentes do seu computador, não os dados de inicialização. Por exemplo, você estava fazendo um trabalho no Word e deseja salvar esse trabalho no seu computador. Esse trabalho vai ficar salvo na sua SSD, na sua memória secundária, certo? É para isso que serve a memória secundária do computador, onde os preços dele podem variar entre na Kabum de R$ 482,99 e na Pichau de R$ 400,52. Já nas informações técnicas da nossa memória secundária, nós podemos ver a marca, que é Western Digital, o modelo, que é WDS 480 G3 G0A, com uma capacidade de 480 GB, com uma interface SATA 3, uma velocidade de leitura equivalente a 545 MB por segundo e uma velocidade de gravação de 430 MB por segundo. As dimensões da mesma são 3,96 inches por 2,75 inches por 0,22 inches, ou polegadas. Para o monitor, a gente escolheu um TGT MG17 de 17 polegadas, LED HD, 3ms, 60 Hz, HDMI e VGA, TGT M173 M6001. A gente encontrou ele no site da Amazon por R$ 275,31 e no site da Pichau por R$ 305,90. As informações técnicas do monitor são a marca TGT, modelo TGT M173 M6001, tamanho da tela 17 polegadas, proporção de 4:3, taxa de atualização de 60 MHz, taxa de contraste 1000:1, resolução 1280 e 1024. Brilho é de 200 a 300 CD-M2, tempo de resposta de 3 a 5 ms, ângulo de visão H176 V176, temperatura de cor quente, frio e normal, idioma do USD vários, o zoom 16:9, 4:3, modo zoom full screen, fonte de alimentação 2.0A, consumo de potência 15 watts, energia em standby 0.5 watt. A voltagem é de 100 a 240 volts e o suporte VESA 75 mm de 2 furos. O mouse que utilizaremos se chama mouse baratinha ou mouse multilaser com fio M0300. Me desculpe. Onde os preços são bem parecidos. Na Amazon, R$ 8,99 e na Pichau, R$ 8,25. Nas informações técnicas, é possível ver que sua marca é multilaser, seu modelo é o MO300, possui 3 botões com um DPI equivalente a 1200 e ele funciona via conexão USB e com fio. Para o teclado, procuramos o mais barato possível. Com isso em vista, o teclado será o Multi-Slim Laser TC193, onde os preços são iguais em duas lojas diferentes. Na Magazine Luiza, R$ 24,59 e na Kabum, também R$ 24,59. Nas informações técnicas, é possível ver que sua marca é multilaser, seu modelo é o TC193, possui formato Slim e ABNT2 e funciona via conexão USB e com fio. Já para o mousepad, também procuramos um barato. Sendo assim, ele será um mousepad de tecido Max Print com dimensões de 22x18, onde os preços são iguais em duas lojas diferentes. Na Shopee, R$ 8,99 e na Amazon também R$ 8,99. Nas informações técnicas, é possível ver que sua marca é Max Print, possui espessura de 4 mm e seu material é de tecido e borracha cinética. Para adaptador de rede, usaremos um wireless antena que consegue receber até 1200 MB por segundo, onde os preços também são bem parecidos em duas lojas diferentes. Na Shopee, R$ 24,90 e na Amazon, R$ 20,90. Nas informações técnicas, é possível ver que sua marca é Confest, sua conexão é via USB e consegue receber até 1200 MB por segundo.